Olá, amigos! A paz do Senhor Jesus! Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, evangelista Álvaro. Queridos, nesta manhã abençoada por Deus, eu estava aqui no meu cantinho, meditando aqui fora, nesse ar maravilhoso, está tão fresquinho, daqui a pouco o sol chega aqui pertinho, mas enquanto o sol não chega, eu aproveitei para tirar um momento aqui fora, né? Às vezes a gente lê dentro de casa, a gente ora lá dentro, mas hoje eu estou aqui no meu espaço e meditando um pouquinho na palavra de Deus, eu resolvi compartilhar essa palavra com os irmãos. Gente, esse livro é bastante conhecido, o livro de Abacuque, e ele vai trazer para nós a realidade do que nós estamos vivendo. É sabido de todos que Abacuque ele inicia o seu livro, o capítulo 1, melhor dizendo, falando sobre, na realidade ele orando e falando sobre a iniquidade de Judá. O capítulo 1 ele vai falar sobre a iniquidade de Judá e o seu castigo pelos caldeus. E vai falar sobre a intercessão do profeta. Então vamos lá, vamos dividir algo aqui que eu quero só compartilhar com vocês, algo que hoje nós estamos vivendo, iniquidade, castigo e intercessão. Preste bastante atenção, gente. Todas as vezes que Deus ele cobrava o seu povo, todas as vezes que Deus castigava o seu povo, é porque algo estava fora do lugar. Abrindo um parêntese, hoje nós estamos vivendo isso. Essa pandemia não é uma simples pandemia de que o homem criou o vírus. Não. Sim, Deus ele permitiu que acontecesse isso para que algo viesse para o lugar. Veja bem, queridos, nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra. O povo se voltou para as coisas erradas e tem se voltado para as coisas erradas. Por que não dizer, até mesmo dentro do nosso meio evangélico, até mesmo dentro das igrejas, pastores que deixaram de pregar a verdade, pastores que deixaram de ministrar verdadeiramente a palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo essa grande cobrança, estamos vivendo esse aperto, esta provação. Deus está permitindo que o planeta Terra, que o povo, que a humanidade venha passar por tudo isso, para que venha se achegar a Ele, venha se posicionar diante dele. E ainda digo para você que mesmo diante de tudo isso, depois que tudo isso passar, muitas pessoas não vão se achegar ao Senhor, não vão se posicionar. Na verdade, Deus está permitindo que tudo isso aconteça. Por quê? Porque a sua vinda está próxima. O Senhor está próximo de buscar a sua igreja. A vinda do Senhor está às portas. E quando se fala de iniquidade, se fala de pecados terríveis que entristecem a Deus. Pois bem, eu quero ler esse texto. Olha o que o capítulo 3, o versículo de número 2, Abacuque faz uma oração. E detalhe da sua oração, no capítulo 3, o versículo 2, ele fala assim: ouvi, Senhor. Primeiramente ele diz, ouvi. O que é isso, gente? Ouvir é guardar, é ouvir pela palavra do Senhor. Ouvir, Senhor, a tua palavra. Ele não ouviu outra palavra a não ser a palavra do Senhor. E temi. Gente, as Escrituras, ela fala que o homem, ele erra, o homem, ele se afunda no pecado por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós tememos ao Senhor, nós conseguimos
chegar aonde o Senhor quer que nós venhamos chegar. Então, Abacuque, em primeiro lugar, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Primeiro ponto para que o homem venha se posicionar naquilo que Deus quer é ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós não estamos vivendo isso. O homem anda em seus próprios caminhos e não ouve a palavra do Senhor. O homem se volta para as coisas erradas e depois querem que Deus resolva tudo. Deus não compactua com o pecado, Deus não se alia com o pecado, com a maldade, Deus não se alia com a corrupção. Hoje chegamos ao extremo da corrupção dentro de Brasília, chegamos ao extremo da mentira nos estados, chegamos ao extremo da mentira, da corrupção nos municípios. E Deus está enojado disso. Deus está se levantando com ira. Alguém diga, quando ver esse vídeo, diz: Deus é amor. Sim, eu acredito. A Bíblia fala que Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, ele é justiça. Ele é justiça. Deus não se deixa se escarnecer. Há um vídeo rolando aí nas redes sociais sobre o Carnaval de 2020, em que muitos escarneceram ao Senhor e colocando que o diabo venceu a Jesus Cristo e outras coisas mais. Sim, isso também cooperou, mas Deus já vem enojado desse povo, da mentira, da corrupção. Deus já vem enojando da nação há muito tempo. Isso só foi um palito para que Deus viesse com a sua ira. Que isso, um palito? Não foi desde agora, não. Não foi de agora, de 2020, que Deus se irou de 2020 para cá, não. Deus já vem se irando, Deus já vem se enojando, já de muito tempo, e avisando o seu povo. Deus já está avisando o seu povo há muito tempo. Então, queridos, isso cooperou. Eu não estou dizendo que não foi isso. Foi isso também, cooperou para que Deus viesse com a sua ira. Pois bem, quando Abacuque fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, queridos, veja bem, capítulo 1 fala sobre iniquidade, castigo e intercessão. Vamos partir para o castigo. Deus está castigando, sim, está castigando. Se você quiser concordar, você concorde. Mas Deus está castigando o seu povo. E queira você aceitar ou não, mas muitas coisas ainda estão para acontecer. Queridos, esteja diante do Senhor, busque a Ele, seja fiel a Ele, não queira se promover, não queira se aparecer, porque hoje não se prega mais o evangelho que se pregava há tempos atrás. Que isso, irmão? Hoje as pessoas querem pregar o evangelho. Se ele tiver uma rede social, se ele tiver números de seguidores, hoje só vale aquele que tem 20, 30, 40, 100 mil seguidores. Jesus não veio buscar isso. Jesus não veio por intermédio de redes sociais. Jesus não está preocupado se você tem 100, 200 mil seguidores. Jesus está preocupado se você, na realidade, quer verdadeiramente ter uma morada com Ele na glória. Essa é a grande verdade. Jesus está preocupado se você quer verdadeiramente conhecê-lo, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tiago, ele fala: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Não adianta, queridos, não adianta. Se você não se achegar a Deus, não tem como Deus agir por você.
Quando Abacuque faz essa oração, ele pede um avivamento, porque diante dos olhos dele estava a iniquidade, o povo se voltando para as coisas banais, o povo se prostituindo, o povo se voltando para a sua própria vontade, a vontade da carne, a vontade de si próprio. O apóstolo Paulo ele fala que já não vivo eu, Cristo vive em mim. Se o Senhor vive em mim, eu preciso fazer a sua vontade. E o que Deus está cobrando da humanidade com esse vírus, está permitindo que esse vírus venha matar, venha arrancar muitas pessoas da face da terra. Deus sabe o que está fazendo, querido. Deus sabe o que está fazendo. Ele vê o que eu não vejo. Ele faz o que você não pode fazer. Então vamos nos posicionar diante do Senhor. Vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos olhar para o Senhor e entender que Ele é o autor. Vamos olhar para o Senhor e entender que um dia Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vida. Volto a dizer, eu quero ser enfático nisso. Deus está enojado com o pecado do homem, com a maldade do homem, com a mentira, com a corrupção do homem. E é por isso que está acontecendo tudo isso. E isso é um grande sinal. Isso é um grande sinal. Deus está preparando o seu povo. E aqueles que foram? E aqueles que morreram também nessa pandemia? Gente, os que morreram em Cristo, glória a Deus. Mas os que não morreram em Cristo, não posso. Eu não posso me arriscar em dizer outra coisa. Não posso dizer. Eu não posso falar pelo Senhor. Porque a Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, que aqueles que estão no Senhor, aqueles que tiverem no Senhor, aqueles que tiverem guardado pelo Senhor, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. A salvação individual, querido. Eu não posso dar salvação para ninguém. Eu indico Cristo, eu falo do Senhor Jesus, Ele é a nossa salvação. Mas você precisa entender que a salvação é individual, eu não salvo ninguém. Então você precisa entender, queridos, você precisa entender que Abacuque, quando ora, ele pede um avivamento. Terceiro ponto dessa mensagem, a intercessão do profeta. Gente, a igreja precisa se reunir em um momento de crise, em momento de aflição, em momento de angústia. A igreja não precisa, não pode, melhor dizendo, ficar separada. A igreja precisa se unir. Deus não veio buscar rótulo. Você aí, que vai ver esse vídeo, Deus não veio buscar o rótulo da sua igreja. Se você é batista, se você é presbiteriano, se você é assembleia, como eu sou, se você é de comunidade, ou se você não é. Se você é da Universal, Deus amou. Deus não está preocupado com rótulo de igreja, até porque Ele não vai vir buscar rótulo de igreja. Ele vai vir buscar um povo no meio do outro povo. Vai buscar a sua igreja. Então nós precisamos nos unir, precisamos buscar ao Senhor, precisamos nos posicionar. Um certo rei, para encerrar, eu tenho aí até um posicionamento com o nosso querido pastor Romário, estávamos conversando, a gente fazer um pequeno debate, uma live falando sobre esse texto. Eu nem vou tocar muito no assunto, porque
É muito longo, é muito lindo o assunto. Mas um certo rei, quando ele se viu em apuros, alguém avisa ele e diz assim: olha, vem contra ti 3 reis. Esses 3 reis eram conhecidos. Os moabitas, os amonitas, enfim, se levantaram contra esse rei. Ele tinha toda a razão. Ele tinha toda a razão para chegar, preparar a sua família, pegar a sua família, o seu povo e meter o pé. Poxa, 3 reis contra 1? No caso, é batalha perdida. Batalha perdida. Não tinha como ele vencer. Porém, ele se reúne com o seu povo. Ele se reúne com os seus soldados, com os seus generais. Ele se reúne com o seu povo que orava, que buscava, o seu exército. E vai buscar ao Senhor. Ele vai buscar a Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa. O grande segredo de uma vitória, o grande segredo de uma batalha vencida, o grande segredo de uma guerra está nas mãos dadas. Você não vence uma guerra sem dar as mãos. Você precisa dar as mãos, se unir, buscar em oração. Nessa hora, não tem rico, não tem pobre, não tem amarelo, não tem branco, não. Nessa hora, todos precisam ter o mesmo pensamento de buscar a Deus. Ele se reúne diante do seu povo. Ou seja, se reúne com o seu povo. E dá ordem para que todos estejam em jejum buscando a Deus. Enquanto Deus não desse a resposta para o seu povo, enquanto Deus não desse a resposta de vitória, de conquista, eles não iam parar de orar. Enfim, resumindo, o grande segredo desse rei foi reconhecimento de fragilidade. Reconheça isso. Reconheça que você não pode, reconheça que você não é, reconheça que você é fraco mesmo e só Deus pode, só Deus faz. O que a nação precisa hoje é reconhecer. O que a nação precisa hoje é abandonar as suas iniquidades, se posicionar, se consertar diante do Senhor. Pois a própria Bíblia diz que o Senhor, ele age quando o povo se humilha. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor faz uma promessa. Eu, o Senhor, desço do céu e saro a terra, saro as feridas, conserto, boto tudo no lugar, depois que o povo se humilhar. A palavra de hoje, Deus, ele tem um grande avivamento para a terra. Deus tem um grande avivamento para a nação. Mas depois que nós se posicionarmos diante do Senhor, depois que o povo abandonar as suas iniquidades, reconhecer, se voltar para o Senhor. Essa é a palavra de hoje. Querido, Deus vai agir, mas quando eu me posicionar, quando eu reconhecer as minhas fragilidades. Faça isso, querido. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana para todos. Um bom domingo, aqueles que vão para a EBD. Que Deus abençoe a todos, a todos. Amém? Amém. Que Deus abençoe.